E eu quero ler um texto bíblico, antes mesmo de ministrar, a repartição dos elementos, a distribuição entre os irmãos. Eu quero ler esse texto bíblico, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a igreja e com esse momento. 1 Coríntios, capítulo 12, apenas 2 versos, o verso 12 e o verso 13. Ele mostra para mim o que é que a gente vive como igreja, qual é a proposta de Jesus para nós, a que vivamos como igreja. Olha o que diz esse texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver alguns contextos de associações, agremiações, clubes, ou coisas do tipo. Tudo isso tem uma vertente. Qual é a vertente? As pessoas, por um interesse em comum, se associam umas às outras. Por exemplo, você não vai fazer um time de futebol, um fã-clube desse time, e não faz sentido que, sendo uma torcida para um time, você tenha torcedores de outro ali. Não vai funcionar assim. É um interesse em comum que faz com que as pessoas queiram estar em um clube, em uma organização, queiram estar, de repente, numa associação ou coisas afins. Mas a igreja do Senhor, irmão, é o ajuntamento de gente diferente. A igreja do Senhor é o ajuntamento de um povo que pensa diferente, que age de maneira diferente e que só tem condições de estar unido porque Cristo é maior do que as suas diferenças. Isso fala de comunhão. Porque comunhão no corpo de Cristo não é porque o pastor pensa de um jeito e todo mundo pensa igual. Não, isso não significa comunhão. Isso pode até ser direção espiritual. E aí você diz, é ele que está direcionando, vamos lá. Eu entendo isso perfeitamente. Mas o que faz lindo a experiência do cristianismo é que Deus, mesmo entendendo a nossa individualidade, em Cristo Jesus é possível unir todos nós. E aí, meu irmão, eu não compartilho de um elemento, porque eu olho para você e eu não tenho diferenças contigo. Eu compartilho o elemento, porque eu olho para você e, entendendo ser diferente de mim, eu ainda entendo que existe um ponto em comum. Jesus Cristo morreu por todos nós. Jesus Cristo é o único capaz de unir a todos nós. Se você entende isso na medida com que esse texto é explanado, você perceberá exatamente o que o apóstolo quis dizer. Ele diz assim no verso 13, eu vou ler mais uma vez: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Está entendendo quanta diferença tinha aqui nesse único verso? Judeu tinha uma briga, inclusive com quem era samaritano, uma raça muito próxima, um povo muito próximo deles. Imagina para um judeu admitir salvação para um grego, gente gentílica, gente distante. Imagine para um livre, admitir salvação para um escravo. Olha e diz, não tem como, eu sou livre, ele é escravo, ela é escrava. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, foi por amor de todos nós que Cristo deu a sua vida na cruz. Igreja é isso. Igreja é o lugar onde as minhas diferenças contigo, elas se tornam irrelevantes, por aquele que nos amou e amou todos nós. O único capaz de fazer com que a gente caminhe junto até que Ele venha.